Certinho. Sim, pro, falta algumas coisas que eu ainda não terminei, tudo, porém já tá acabando. Beleza. Nono, a ordem do dia é não tem pressa, tá bom? A ordem do dia é façam com carinho, assistam às aulas. Se tiverem alguma dúvida, tira uma foto ali da apostila, alguma coisa, manda para mim no WhatsApp. Estou à disposição, tá? Não tem pressa. Eu acho que a última correção eu deixei até amanhã, então a Elo até me sabatinou no WhatsApp, perguntando, mas eu preciso fazer uma coisa só e colocar na última, porque eu já fui colocando as páginas nas aulas que você colocou. Perfeito, tá? As fotos, né? Não sei como que vocês fizeram, e colocaram no Classroom. Eu vou olhando, tal, com calma, vou anotando, tem um caderno aqui, vou anotando tudo. Aí depois eu passo uma nota de recuperação contínua para quem tiver feito tudo, tá bom? Uhum. Então, beleza. Muito bem. Pessoal, eu vou abrir aqui a prova para vocês, só para a gente poder. Eu fiz isso com o ONU, até tá gravado lá no canal do colégio, né? Eu acho que é legal fazer isso com vocês também, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se eu acho. Não, aqui é só o gabarito. Eu vou abrir com vocês aqui a prova que vocês fizeram no Estuda. E aí eu gostaria de fazer uma aula invertida, né? Assim, pelo menos 2 ou 3 questões. Se vocês puderem me pontuar, né? Se teve alguma coisa mais complicada para a gente poder tirar a dúvida antes de avançar. Aqui, Álvaro chegando. O pessoal tá acordando cedo nessa sala, é mó bom, hein? A gente tem aula todo dia, 7 horas, né? Aí fica meio obrigatório acordar. Não tem muito pra onde. Todo dia de manhã tem uma aula, 7 horas. Todo dia. É assim, amável, assim, sabe? Amável. Eu Eu amo. imagino. Caramba, cara. Então, e olha que os pais pegam no nosso pé, né? Quando não tem aula, que a gente põe uma janela, que a gente põe alguma coisa de atividade, tem pai que liga e reclama, viu, gente? Eu acho que eu reclamo muito para minha mãe, pelo amor de Deus, mas professor não tem piedade da gente. Faz a gente acordar todo dia, 6h30, assim, para conseguir estar apresentável, sabe? Aí eu fico meio triste, eu reclamo bastante para minha mãe, mas fazer o quê, né? Eu tenho que aprender. Não tem muito o que fazer, né? É. É o novo normal. Que pena. Gente, é difícil. Tá difícil pra todo mundo, né? Ninguém tava esperando uma porrada dessa. Então, assim, tá difícil pra todo mundo. Gente, essa prova teve algumas questões bem simples, né? Como vocês estão vendo, essa prova, ela se misturou, né? Então, para cada um de vocês, ela abriu de um jeito. Tem algumas questões, assim, bem básicas, bem, né, assim, eu diria até bobas, né, ingênuas, e outras mais complexas, outras mais complicadas, né? A um, por exemplo, é um exemplo de presente de Deus aí para vocês na prova. Tá falando da Europa, né? Então, um vulcão não extinto no sul da Europa, né? No mar Mediterrâneo, que é relativamente acessível, tal. Deixa eu só aceitar um aluno aqui. Quem que é? Não sei. Tem uns nomes meio estranhos que vocês usam aí, eu não sei reconhecer. E aí, fala, né, dependendo dos caprichos vulcânicos, tal, continua como há 2000 anos a cativar viajantes e a soltar lavas, tá? Então, cara, você tá falando de Europa, né, não podia ser Havaí, não podia ser Costa Rica, nem menos Japão, né? Então só ficaria Etna na Itália. Mas a questão, bem básica, né? Vamos pegar uma outra questão, talvez importante, um pouco mais complicada, essa daqui, ó. As vias de transporte entre França e Grã-Bretanha ganharam reforço com a construção do Eurotúnel, concluído em 94. Através de investimentos privados, cerca de 200 bancos e 600 mil acionistas, com cerca de 50 quilômetros de extensão, ele é uma das maiores e mais complexas obras de engenharia do século XX. A respeito do Eurotúnel, é válido afirmar que ele... Então, assim, é uma questão que não é tão simples, mas
Se você olhar as alternativas, você vê que fica mais fácil pular fora, né? Deixa eu só aceitar mais um aluno que está chegando aqui. Opa. Vocês estão vendo a prova aí, né, gente? Uhum. Pessoas? Sim. Beleza. Ó, atravessa o canal do Mar Báltico por cima da superfície, cara. Então não seria um eurotúnel, né? Seria uma europonte, né? Se passar por cima não é eurotúnel, é europonte, né? Então, acho que fica meio óbvio aqui, né? É uma obra que tem sofrido grandes abalos estruturais, o que causa inúmeros acidentes de transporte. Gente, se foi falado que é uma das melhores obras de engenharia do mundo, sinal que não existe essa possibilidade, tá? Atravessa o Estreito de Gibraltar, ligando boa parte dos países da União Europeia. O Estreito de Gibraltar, gente, fica no limite entre o sul da Espanha e o norte da África, tá? O sul da Espanha e Marrocos. Então, que não tem nada a ver com Inglaterra e França, tá? É uma obra de engenharia muito cara, que tem sido a causa de grandes crises nas contas públicas do mercado comum europeu, né? Não faz também muito sentido, tá? Um dos grandes objetivos da União Europeia, e é uma regra para a União Europeia, é o controle de gastos por parte dos países. Então, assim, o Banco Central Europeu fica em Frankfurt, na Alemanha, né? De lá se imprime o euro, né, que é usado por 19 países do bloco, não é usado por todo mundo, apenas 19 países utilizam. E outra função do Banco Central Europeu é regulamentar as regras fiscais que todos os países membros devem adotar. Ou seja, todos os países da União Europeia, eles precisam ter um controle de gastos públicos. Porque o déficit público, que é o prejuízo público, que é quando o governo gasta mais do que arrecada, é o principal gerador de inflação. E se começa a gastar demais e gera inflação, automaticamente o euro desvaloriza. O euro perde valor frente às outras moedas internacionais. Então, isso não tem relação com o Eurotúnel, tá, gente? Não tem relação com uma obra de infraestrutura que, na verdade, ajuda a economia, né? Quando a gente está falando de uma obra de infraestrutura, nós estamos falando de algo que vai ajudar a economia, que não vai prejudicar a economia, né? Porque aí o transporte de mercadorias, de cargas, de pessoas, ele aumenta. E isso, obviamente, gera emprego, né? Gera maior arrecadação e tal. Então, quando vocês virem em qualquer situação, né, na prova tal, algo sobre obras de infraestrutura, transporte, isso por si só já gera emprego, né? Já é um investimento que vai gerar emprego, que vai gerar contratação, que vai gerar impostos. Isso por si só já vai criar um aspecto positivo, né? E segundo, os meios de transporte mais eficazes fazem com que o país cresça, né? Com que o país evolua, né? Melhore economicamente, tá? Então, é uma obra que facilita a circulação e as relações comerciais entre os países dos mais desenvolvidos da União Europeia, tá? Então, junta a região mais desenvolvida da União Europeia, né? Que é a Inglaterra, França, Alemanha, tá? Itália, tá bom? Tudo unido aí por transporte. Vamos lá. Aqui fala um pouquinho do fim da União Soviética, né? E os conflitos atuais do leste europeu. Esse fato gerou uma série de conflitos étnicos, tribais e religiosos e que ainda hoje reverberam as guerras dos conflitos Estados-nações. Considerando os temas abordados, escolha o item que melhor representa. Gente, a Península Balcânica, conhecida popularmente como os Balcãs, foi sempre um barril de pólvoras da Europa, né? Vocês lembram que a Primeira Guerra Mundial começou lá, né? Com o pan-germanismo, né? E o pan-eslavismo, uma vez que aquela região que tinha sido dominada pelo antigo Império Turco Otomano, depois caiu sob domínio do Império Austro-Húngaro. E os sérvios tinham um projeto próprio de governo, né? Um projeto de um governo nacionalista, anti-germânico. Tinha o apoio da Rússia, porque a Rússia também tinha um projeto próprio para o leste europeu, que era o pan-eslavismo, né? Que era a ideia de criar uma grande Rússia, unindo esses povos a uma grande Rússia. Então,
Esse choque dessas tribos étnicas, né, entre croatas, sérvios, albaneses, kosovenos, vamos lá, pega outros povos ali, montenegrinos, né? Então são 6 repúblicas que ficaram durante muito tempo sob um governo só da grande Iugoslávia. Quando a Iugoslávia acabou, surgiram ressentimentos, né? Alguns países queriam dominar outros e aí deu origem à famosa Guerra da Bósnia. Foi uma guerra que durou 3 anos, né? Matando 200 mil pessoas. É considerada a pior guerra da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, tá? As outras alternativas, vejam, ó, País Basco, sul da França. Gente, País Basco é Espanha, tá, gente? Então não é leste europeu, é ocidente europeu. Irlanda e Escócia é norte da Europa, não é leste, tá? Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética se fragmentou em 15 novos países, um deles o Kurdistão. Kurdistão, gente, não existe, tá? É um país que seria um país caso os 30 milhões de curdos que existem no mundo, espalhados principalmente no leste europeu e no Oriente Médio, vivem principalmente na Turquia, né, no Iraque, no Irã, na Síria, se eles conseguissem tomar um território e criar um Estado reconhecido pela ONU. Se eles criassem um território, um Estado, um governo reconhecido pela ONU, aí seria Kurdistão. Mas o Kurdistão não existe. Tá? O Kurdistão, na verdade, nós estamos nos referindo à nação de curdos. Mas o país Kurdistão não existe. Tá? Então, essa é a grande pegadinha aqui também que vocês precisam Eu ficar. errei essa daí. Você foi nessa? Eu botei a D. A D? Eu acho, Beleza. O que eu estou mostrando aqui, essas primeiras questões, tranquilo? Tá? Teve alguma... Eu não sei, eu fiz um comentário com o nono B na semana passada, acho que a gente pegou quase todas as questões. Então eu fui passando ponto a ponto, mostrando, né, explicando as questões, né, algumas mais simples, outras mais difíceis, mas se vocês olharem, gente, são questões de interpretação. Junto com conhecimento, são questões de interpretação. sim. Porque as alternativas, elas são muito díspares, né? Elas mostram coisas que não fazem sentido, né? Tipo, estão fora do contexto do que está sendo perguntado. Então, esse é o grande... esse é o meu objetivo aqui com vocês, né? Mostrar as pegadinhas, aonde vocês devem tomar cuidado, tá? Por aí vai, tá? Vou pegar mais umas 2 questões aqui pra gente começar a Rússia. Vamos lá. Ó, isso aqui estava no texto que eu mandei para vocês antes das férias, né? Que é a questão dos fluxos migratórios para a Europa, né? Os movimentos populacionais que ocorrem dentro do território asiático, entre Ásia e Europa, são muitos e com fontes e causas diferentes. Esses movimentos podem ser causados por fatores climáticos, seca, deserto, furacão, enfim, tá? Vulcão, terremoto, seja lá o que for, religiosos, conflitos, perseguição, né, entre muçulmanos e não muçulmanos, entre hinduístas e muçulmanos, budistas e muçulmanos, como é o caso de Myanmar, né, e por aí vai, né? Políticos e econômicos, disputa por território, disputa pelo controle de recursos naturais, disputa pelo controle de matéria-prima, tal. Os encontros entre os povos asiáticos foram conflituosos, mas também culturalmente enriquecedores, produzindo novas civilizações, arte, arquitetura, literatura e expansão geográfica. Sobre os movimentos populacionais asiáticos e suas causas e consequências, podemos afirmar que a Europa, mesmo desejando não atuar, acabou por receber grandes massas de refugiados da Guerra Civil da Síria. Então, se você pegar hoje a Alemanha, Noruega, a Áustria e outros países da União Europeia e do continente europeu como um todo, a maioria dos pedidos de asilo, dos pedidos de refúgio, são dos 2 países, ou 3, talvez, em guerra na Ásia. Um deles, o principal hoje, seria a Síria, né, que está em guerra desde 2011, onde aproximadamente 6 milhões de sírios já fugiram de lá, e o principal destino deles é a Europa, tentar entrar e conseguir um lugar na Europa. Outro país que está em guerra lá é o Afeganistão. E o Afeganistão também, desde 2001, tá, invadido pelos Estados Unidos e tal,
uma disputa entre os sunitas e o Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico do finado e falecido Osama Bin Laden, né? O Afeganistão também é um país que acaba expulsando muitas pessoas que fogem tentando encontrar um lugar melhor para viver. E o Iêmen, que é o país mais pobre do Oriente Médio, está em guerra desde 2015. Nós temos países da África, Sudão, Líbia, Serra Leoa, tá? Ruanda. Alguns países da África também são áreas de repulsão. Tem que tomar um certo cuidado, porque os fluxos migratórios da África são mais comuns de países da África para outros países da própria África, tá? As tentativas de entrada da África na Europa não são exatamente por guerras, mas são por vínculos, como eu poderia dizer, descendentes, né? Então, como o norte da África está muito próximo da Europa, né? Argélia, Líbia, Marrocos, tal, países que foram colônias da França, países que foram colônia da Itália, por exemplo, esses povos, eles acabam tentando sair da África e entrar no continente europeu, entendeu? Mais ou menos essa linha. Mas temos toda a sorte aí de pessoas tentando sair da África e entrar no continente europeu pelo mar Mediterrâneo. A porta de entrada é sempre a mesma, tá, gente? No caso da Ásia, é pela Turquia e pela Grécia. No caso da Líbia, Tunísia, é pelo mar Mediterrâneo central. E no caso do Marrocos, é pelo mar Mediterrâneo ocidental, né? Que é ali pelo Estreito de Gibraltar. Tá? Afegãos, sírios, palestinos, né? Que é a guerra entre Palestina e Israel, né? Que existe desde o começo do primeira metade do século XX. É sempre ali pelas fronteiras da Turquia, né? Leste europeu, ali pelo Cáucaso, sempre por aquela região. E naquele documento que eu deixei para vocês da BBC, está falando exatamente, mostrando a crise de refugiados na Europa em mapas e gráficos, né? Então, para quem lembra, né, que deu uma lidinha e lembra, tá lá todos os países, da onde que vêm essas pessoas para a Europa, quantas pessoas morreram por ano tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Então, essa questão estava bem relacionada com isso, tá? E uma última aqui para a gente avançar um pouquinho. Aqui, ó. Essa aqui talvez, uma de mais geografia física, né, geografia natural. Associe cada região europeia às suas características naturais, né? Então, 2. O que é 2? Europa das planícies. Destaca-se com clima temperado, que ocorre... Não dá para ver aqui. Eu não consigo ler tudo aqui, parece. Eu teria que abrir essa prova em outro lugar. Pro, eu tô com a prova aqui, você quer que eu leia? Quero. Você faz esse favor? Uhum. Destaca-se o clima temperado, que ocorre de maneira distinta na proporção litorânea e no interior do continente. Perfeito. Então, gente, o clima temperado é o clima predominante da Europa, vocês viram isso. Ele corta, de forma geral, o interior do continente, pegando ali algumas bordas, algumas margens, tá? Quando eu chego perto dos litorais, aí deixa de ser temperado continental e passa a ser temperado oceânico, mas continua sendo temperado. Tá? Então, o que a Lauren leu é esclarecer que a Europa das planícies é a maior extensão do relevo e do território europeu, que é caracterizado por um clima temperado. Então, 2 entraria aqui na primeira. O 3, Europa do Sul, apresenta as médias térmicas mais elevadas e principais características do clima mediterrâneo, tá? Também marcadas pelo clima frio de montanha. Perfeito. Por quê? Se eu estou no sul da Europa, significa que eu estou numa latitude menor, né? Eu estou numa latitude mais próxima das áreas quentes da Terra. Então, o sul da Europa é a região mais quente da Europa, tem as maiores médias térmicas. Ponto. Outra coisa, no sul da Europa tem montanha? Tem. Alpes, Pirineus, Apeninos, Cárpatos, Cáucaso. Então, uma série de cadeias montanhosas que se formam no choque da placa europeia com a placa africana. E vulcões ativos, como a gente viu na questão 1 lá, o Etna,
e outros vulcões ativos que a Europa tem. Tudo isso é no sul, tá? Então, o 3, Europa do Sul, fica aqui nas médias mais altas e elevadas da Europa. Só vai sobrar o 1, né, Europa do Norte, com terras localizadas a latitudes superiores a 60 graus, hemisfério norte, né, com as temperaturas mais frias, tal, né, florestas de coníferas e assim por diante. Aqui era uma questão, na minha opinião, também relativamente simples, tá, mas... e essa questão aqui é bem bacana, né, até os anos 70, mais ou menos, a entrada de imigrantes na Europa não gerava muitos problemas, né? Porque a Europa estava vivendo o estado de bem-estar social, né? Uma economia sólida, a maioria dos países estavam se recuperando da Segunda Guerra Mundial e eles precisavam de mão de obra, até porque milhões de europeus morreram nas guerras. Só que com o passar da década de 70, com a primeira grande crise do petróleo e depois as outras crises econômicas que surgiram, fizeram a União Europeia estabelecer uma série de critérios fiscais que resultaram na perda desses direitos sociais. E com a perda de direitos sociais veio o aumento do desemprego, né, o aumento a reforma da Previdência, então eles estão levando mais tempo para se aposentar. De forma geral, para os mais pobres, as condições de vida na Europa não são as mesmas que já foram no passado. E isso leva a uma série de preconceitos, principalmente então, aos imigrantes, porque para um europeu médio, que é um europeu médio, um europeu pobre, relativamente pobre comparado com o restante do país, que não tem muito estudo, um operário, né, uma pessoa com uma formação menor, ele acaba competindo por emprego com um imigrante africano, imigrante latino, imigrante asiático. Então essas pessoas acabam competindo com ele por empregos que pagam menos, tá? E a outra coisa é que o fato de entrarem muitos imigrantes na Europa acaba gerando o quê? Um maior custo com saúde, com segurança, né? A questão da infraestrutura e dos serviços públicos acaba ficando abarrotada. E muitos desses europeus acabam se tornando preconceituosos em relação a esses imigrantes. E esse preconceito vem da ideia de que, primeiro, a raça europeia branca é uma raça superior, isso existe desde o século XIX, XVIII, né, na cabeça desses caras. Eles, de fato, sempre se acharam superiores aos outros povos. E a xenofobia, que é um preconceito, né, uma aversão aos povos estrangeiros, né? Imagina ter um boliviano no Brasil, né, tem um haitiano no Brasil, e você não gosta dele porque você acha que ele é sujo, você acha que ele é porco, você acha que ele não toma banho, você acha que a religião dele não serve, enfim. Isso seria uma atitude de xenofobia, né? Beleza, galera? Uhum. Show. Fiz um comentário com vocês, então, da prova, tentando mostrar de uma outra forma, tirar algumas dúvidas, tá? Aqui, a minha ideia agora é dar início à apostila nova, tá? Eu vou falar mais uns 5 minutinhos e depois eu encerro, tá? A apostila 3, galera, ela vai falar primeiramente de leste europeu, tá? A gente vai contar uma breve história do leste europeu. Depois, nós vamos falar dos dias atuais, né? Rússia e leste europeu pós-Guerra Fria, né? Pós-1991, tá? Bom, aqui vocês têm já para começar a história, vocês têm 2 mapas. Europa, divisão política em 1914 e a Primeira Guerra Mundial. Vejam que existiam poucos países na Europa, né? Pouquíssimos, porque a maioria dos territórios eram impérios coloniais, né? Então, os Balcãs, o leste europeu, por exemplo, era Império Turco-Otomano, né? A Áustria, a Hungria, Império Austro-Húngaro. E, enfim, nós tínhamos pouquíssimos. Grande parte do leste europeu estava sob domínio do Império Russo, né? Finlândia, outras regiões do mundo nessa época eram dominadas ou pela Áustria ou pelo Império Russo, tá? E assim por diante. Europa, divisão política após a Primeira Guerra. Então, após a Primeira Guerra Mundial, vejam que vai mudar bastante o mapa da Europa. Vão surgir vários novos países, ainda que com fronteiras artificiais, né?
fronteiras forçadas, vamos dizer assim, né? Havia ainda um conflito entre essas nações, principalmente no sul da Europa, porque a Áustria quer dominar o sul da Europa, a Rússia também, a Alemanha e a Polônia, e a Alemanha e a França têm uma rivalidade gigantesca, né? A Alemanha e França por recursos naturais, carvão e ferro, e a Alemanha e Polônia, porque a Polônia é um país que surgiu da perda de territórios da Alemanha, né? A Alemanha perdeu territórios na Primeira Guerra e esses territórios perdidos viraram a Polônia. Então, percebam que tem fronteiras aqui que a gente sabe que vai dar BO, né? Vai dar problema e vai gerar possivelmente a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a Rússia, eu não vou entrar muito em detalhe histórico, tá, gente? Mas a Rússia é um país que surgiu em 1640, tá? Século XVI, XVII, com a dinastia Romanov. O primeiro rei, se não me engano, foi Ivan IV o Terrível, né? Chamado de Terrível porque matou na machadada as suas 7 esposas. Um fofo, né? Fofíssimo. Um fofo. E esse cara, que foi o primeiro rei Romanov da Rússia, a família dele governou até a Revolução Russa. Então, de 1640 a 1917. Então, a mesma família mandou e tornou a Rússia um país insuportavelmente pobre e rural, onde a dinastia e a Igreja Católica Ortodoxa ficavam com todos os bens e 80% da população era basicamente serva, analfabeta, trabalhando e pagando impostos feudais para essa família e para essa aristocracia. Né? A Rússia foi um país incrivelmente injusto e feudal de 1640 a 1917. Tá? Tô com uma fonte caindo aqui. Beleza. Aí, indo para 7. Bom, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, vocês viram que foi catastrófica, né? E foi o grande motivo, talvez, da Revolução Russa, uma vez que a Rússia já tinha problemas demais e ainda procurou outro entrando na Primeira Guerra Mundial. Né? A guerra, tanto a primeira quanto a segunda, eram estratégicas para a Rússia do ponto de vista da Ásia, né? Ora para se defender do Japão, porque o Japão começa a querer atacar a China e tal, e isso afetava os interesses da Rússia, e no caso da Europa, né, se tanto a Alemanha quanto qualquer outro país invadisse o leste europeu, isso também colocaria a Rússia em risco. Até hoje é assim. Então, eu quero sempre que vocês pensem da seguinte forma. A Rússia ela vai sempre proteger as suas duas bordas, né? Ou o sul também, né, no caso. O norte não, porque o norte é congelado, né? Mas o sul, o oeste e o leste não estão expostos a ataques, né? E se estiverem, a Rússia vai, obviamente, tentar se defender. Tá? Então, o oeste seria o leste europeu, o leste seria a Ásia ali, né? China, tal, os países que fazem fronteira com a Rússia, e o sul seria, então, os países da Ásia Central ali. Geórgia, né, Uzbequistão, Cazaquistão, aqueles países que já foram, inclusive, repúblicas soviéticas. Tá? Ô, Pro, e o norte da Rússia é, tipo assim, totalmente congelado, não tem vida nenhuma? Tipo assim, é só neve? Elo, a sua pergunta é excelente, cara. Tá acontecendo uns lances, de forma geral, Elo, relacionado ao aquecimento global. Você vai dar risada, mas esse ano, junho, julho, foi o verão mais quente do Ártico dos últimos anos. O Ártico, que está a 66 graus norte, né? Que deveria naturalmente ser frio, chegou a 38 graus esse ano. Então, assim, o que está acontecendo no norte da Europa, em especial na Rússia, é um fenômeno climático que a gente não sabe dizer se tem total influência humana, né, por conta da emissão de gases de dióxido de carbono, ou se, junto com as emissões humanas, tem também uma mudança da estrutura química da atmosfera, enfim, tem alguma alteração acontecendo na Terra que levou a um calor absurdo. Mas o fato é que depois que chega nos 80 graus norte, Elo, fica basicamente gelo eterno. Tá? Uhum. Então você tem que ir pela latitude, né? Então, a partir dos 30, clima temperado. Até os 60, de 30 a 60, clima temperado.
Passou dos 60, 70, 80, aí começa a entrar no clima polar. Sim. Aí quando estamos falando de clima polar, a gente está falando de verão de um mês por ano, o resto é frio eterno. Deu para entender? Uhum. Beleza. Ó, aqui já tem uma perguntinha, se vocês quiserem fazer aí, já aproveita que a gente já está aqui na 7, tá? Até a ocorrência da Revolução Russa, a paisagem predominante do Império Russo era agrário ou rural? Essa pergunta, para mim, tá mal formulada, tá, gente? Essa apostila é muito nova. Eu acho que eles erraram aqui. Deveria ser urbana ou rural, né? Porque agrário e rural é a mesma coisa, né? Então, porque como essa apostila foi feita há muito pouco tempo, gente, é normal às vezes ter algum erro, tá? Mas de preferência, eu pediria para vocês alterarem o agrária por urbana, tá? Então, comparado com os demais países da Europa, a Rússia era um país predominantemente rural. Tá? Então, Inglaterra, França, Itália, Bélgica fizeram a Revolução Industrial lá no século XIX, né? E a Rússia não, tá? A Rússia foi começando a se industrializar no final do século XIX, mas a Rússia só vai se industrializar de fato depois da Revolução Russa, depois de 1917, tá? Já no final da Primeira Guerra Mundial. Então, eu acho que aqui tem que tirar o agrário por urbano e a resposta é rural, tá? 80% da população era rural, ou seja, vivia de atividades econômicas primárias. Que horas são? 25. Muito bom. Gente, pegando essa última parte aqui, né? A Revolução Russa, ela marcou a primeira tentativa de uma economia socialista no mundo, né? De um socialismo real. Por que eu estou falando tentativa? Porque não deu certo, né? A gente sabe que não deu certo e, na verdade, foi bem complicado, né? A Rússia deixa de ser um país absolutista, né? O imperador Nicolau II é assassinado junto com a sua família pelos bolcheviques. Vocês devem ter estudado bastante isso com a Helena. E a Rússia passa a ser, então, um país de economia planificada, socialista. Qual que era a ideia do Lenin? Qual que era a ideia do Trotsky? Qual era a ideia dos socialistas que fizeram a Revolução Russa? Não dá para a Rússia sociabilizar o que ela não tem. Então, como que eu vou fazer socialismo se eu não tenho nada para fazer socialismo? Então, qual que era a ideia principal? Era fazer com que a população criasse recursos, criasse uma indústria, uma economia desenvolvida, para depois, num segundo momento, socializar essa economia. Então, a Rússia teria que primeiro passar por uma evolução econômica, por uma industrialização, e, em segundo lugar, isso seria feito, mas nunca foi feito, o governo russo iria deixar de existir e todo mundo iria virar a mesma classe social. As classes sociais seriam abolidas, extintas, e a Rússia aí sim viraria, quem sabe, né? Impossível, isso é utópico, eu diria, um país comunista. O fato é que isso nunca aconteceu. O governo russo vai se mostrar como uma ditadura, né? Uma ditadura de partido único, um regime totalitário, onde a população trabalha feita escrava e o governo administra tudo que é produzido. Então, o governo fica com o excedente, ou o que sobra, né, do trabalho de todo mundo, e o governo procura, da sua maneira, aplicar essa produção aonde eles acham interessante. O setor político, que é o governo, tem privilégios, enquanto o restante da população vive uma vida pobre, média, e durante algumas fases aí do governo de Stalin, até mesmo morrendo de fome. Tá? Então, mais ou menos é isso que a gente vai ver na Rússia. Entretanto, para terminar essa aula, alguns especialistas dizem que o que a Rússia fez entre 1920 e 1950 foi um milagre. E se vocês olharem, é verdade. Tá? A gente chama até, abre aspas, de milagre russo. Por que milagre russo? Porque enquanto o capitalismo, Estados Unidos, França, Inglaterra, estavam falindo nos anos 20, a Rússia cresceu 3 vezes, economicamente falando. Então, mas eu acredito muito que esse crescimento, ele não é à toa, né? Ele está muito baseado no trabalho quase escravo da população russa. Por que a China cresce tanto? Porque o trabalho dos trabalhadores chineses é basicamente escravo. Você não tem custo de mão de obra, você não tem nenhum empecilho para o crescimento. Né? Então,
eu diria para vocês que esse milagre russo, na verdade, custou a vida de muitos russos que trabalharam feito escravos durante todo esse período, tá? Acho que a ideia mais importante é essa. Depois vocês vão ter a análise do mapa aqui na 8, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Vejam que o território era a Rússia, mais 14 países aqui do leste europeu, né? Isso foi o que comandou a Guerra Fria, né, durante 43 anos, né, de 1945 até 1991, quando a Guerra Fria acabou. E aí vocês podem fazer uma análise desse mapa, a gente continua na próxima aula. Beleza, galerinha? Beleza, Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar?